Oi, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada ao Matheus e aos demais membros da organização do evento. Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e da minha vivência com esse assunto que é tão caro para mim, que é, enfim, colocar a mão na terra e plantar o nosso próprio alimento. Eu posso começar? Então tá, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E então, sempre que eu falo sobre esse assunto, eu gosto de usar esse título para minhas apresentações, que é Raízes. Eu fui convidada uma vez para falar sobre esse tema, justamente por causa dessa minha conexão com plantar o próprio alimento, e aí me convidaram para falar sobre esse tema, e eu comecei a pensar sobre isso, sobre como raízes estão relacionadas com a produção do próprio alimento, e como isso também está relacionado com toda a nossa vida, nossa vivência, nossa experiência, de onde a gente vem, para onde a gente vai. E aí eu decidi manter esse nome, manter essa palavra como o cerne de todo o meu pensamento e minha apresentação sobre esse assunto. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre nossas raízes e sobre como e por que plantar o nosso próprio alimento. Bom, então para começar eu gosto de trazer essa frase aqui bem simples da Ana Maria Primavesi, que é uma bióloga austríaca, mas que trabalhou, bióloga não, desculpa gente, engenheira agrônoma, mas que trabalhou a maior parte da vida dela aqui no Brasil. Ela é uma super referência para quem estuda agroecologia e ela tem um pensamento que é muito legal e muito inspirador. Então, trouxe aqui essa frase dela, que um alimento biologicamente integral nutre o material e o espiritual das pessoas, garantindo uma era de saúde, paz, amizade e bem-estar. Bom, inicialmente, eu comecei a plantar o meu próprio alimento justamente por uma questão de saúde. Eu comecei a plantar meu próprio alimento porque eu queria ter essa experiência de conseguir produzir um alimento mais saudável possível para mim mesma. Então, eu comecei assim, bem simples. Eu vou trazer várias fotos aqui para vocês sobre a minha experiência e como que eu planto meu próprio alimento. Então, a apresentação é basicamente para mostrar fotos para vocês conseguirem ver como é que é a minha experiência. Então, eu comecei plantando cotoquinhos de vegetais que eu comprava na feira. Então, por exemplo, aqui bem na esquerda da tela, tem um cotoquinho de bok choy, ou couve chinesa, que eu comia, então, todas as folhas de fora, e aí as do meio eu guardava, colocava num potinho para enraizar, e aí deixar ela continuar crescendo na terra, para eu ter, enfim, as minhas primeiras plantinhas próprias. Aí eu fazia a mesma coisa com alface americana, e aí depois aqui no lado, na direita, já a gente consegue ver os meus primeiros vasinhos, a primeira vez que eu decidi, então, que eu ia, de fato, plantar mudas. Aí eu comprei as minhas primeiras mudas e plantei em umas floreiras, comprei terra e plantei em umas floreiras. E isso tudo foi em 2016, então ainda não fazem exatamente 4 anos, ainda não fazem exatamente 5 anos, mas já fazem mais de 4 anos que eu venho fazendo isso. E aí, então, aqui, essa é a minha primeira horta. Eu gosto de trazer várias fotos para que vocês possam ver como a gente pode ter diferentes métodos, diferentes formas de plantio do nosso próprio alimento. Então, a gente pode plantar no chão, a gente pode plantar em floreiras, a gente pode plantar em terrenos que são elevados, né, que são morros, montanhazinhas. Então, a minha primeira horta foi assim, foi num morrinho que tinha na frente da minha casa, era uma grama que estava abandonada, eu queria há muito tempo transformar ela numa horta, e um dia meu namorado estava comigo ali na minha casa e ele falou, vamos? Vamos. Aí a gente fez. A gente tirou o máximo que a gente conseguiu de grama e usou esses plásticos que são para conter canteiros para fazer os nossos canteiros. Então a gente colocou vários desses plásticos, que vocês podem ver bem embaixo ali na foto mais da direita. A gente colocou vários desses plásticos e a gente foi enchendo com terra. Essa foi a minha primeira experiência. Hoje em dia, eu sei que essa quantidade de grama que eu deixei não foi, assim, boa, eu tinha que ter tirado muito mais, mas foi a minha primeira experiência, eu estava aprendendo, e eu fiz do que eu digo que é a maneira mais importante da gente começar a plantar, que é colocando a mão na massa. A gente tem que começar colocando a mão na massa, e a gente vai fazer errado, e algumas coisas vão dar errado no meio do caminho, e não tem problema, porque é assim que a gente aprende. Plantar é um exercício que a gente aprende colocando a mão na massa de verdade, né? Então essa aqui foi a minha primeira horta, né? E aí aqui na esquerda vocês conseguem ver eu cuidando dela, já com os canteiros, né? Então dá para ver que tem várias linhazinhas de plástico verde aqui, que foram os nossos canteiros, né? Então o plástico fazia contenção, a gente colocou terra preta e eu comecei a plantar.
o que tinha. E aí, aqui na direita, vocês podem ver a versão 2 dessa mesma horta. Que aí depois a gente, então, entrou em contato com uma pessoa mais especializada que fez todo um paisagismo para essa horta e montou canteiros e canteiros elevados e fez toda um consórcio de plantas, uma visão mais agroecológica. Então, a gente tinha pântano, a gente tinha alface, a gente tinha vários tipos de alimentos todos juntos e misturados. E aí eu fui mantendo essa horta, assim, fui indo atrás de informação e fui mantendo essa horta. Nessa foto vocês podem ver também a minha Dinda me ajudando a plantar. E aí chegou um momento que essa horta que a gente, enfim, tinha feito com a ajuda de alguém especializado, tinha sido super bem pensada, começou a ficar muito difícil para eu manter. Porque eu tinha que manter consórcios exatamente perfeitinhos, e aí eu tinha que capinar ela, e aí escoava muita terra, porque essa horta tá num morro, né? Um morrinho bem pequenininho, mas ainda assim é um morrinho, então cada vez que chovia, escoava muita terra, a gente perdia muita terra, tinha muita erosão, apesar de ter bastante coisa plantada, não era o suficiente. E aí tinham pedras para caminhar, então essas pedras também acabavam começando a se mexer. E aí foi ficando muito difícil para eu cuidar dessa horta, eu não fui conseguindo manter ela com o passar do tempo. E aí eu decidi, então, fazer uma nova reforma nessa horta, então tem uma terceira versão dessa horta, que vocês vão ver agora, que é a versão que eu tenho, essa terceira versão aqui. Eu transformei ela numa horta de 3 grandes canteiros. E aí, basicamente, o que a gente tem aqui são 3 grandes vasos, são como se fossem vasos enormes. E aí muitas pessoas acham que na minha casa eu tenho muito espaço para plantar e que eu planto no chão, mas na verdade não, na verdade o que a gente tem aqui são 3 vasos enormes. Então a lógica é a mesma lógica do vaso. É simples, é como se eu estivesse plantando num vaso, só que é um vaso muito, muito, muito grande, porque foi um vaso feito especificamente, né, feito especificamente para isso. É um canteiro grande como se fosse um vaso. E aí aqui na foto da esquerda, vocês podem ver também a minha avó me ajudando a plantar, que é uma presença, enfim, muito importante para mim, com quem eu aprendi várias coisas sobre como plantar meu próprio alimento e como cuidar das plantas para que elas consigam crescer mais saudáveis e mais produtivas, né? Então aqui é a minha horta de casa. E aí tem algumas coisas que a gente já colheu nessa horta, então a gente colhe muita, muita rúcula, a gente já colheu berinjela, a gente já colheu pepino, a gente já colheu vagem, a gente já colheu moranga, abobrinha, enfim, vários tipos de salada, alface, espinafre, vários tipos de tempero, alecrim, orégano, tomilho, manjerona, manjericão, cebolinha. A gente planta muitas coisas, e a gente planta muitas coisas não dão certo, mas muitas coisas também dão super certo, e a gente tem elas aí em muita abundância, mesmo sendo uma horta em casa, na cidade, né? E aí aqui, então vocês têm outro exemplo, que é a minha horta comunitária. Esse ano eu decidi fazer uma horta comunitária. Decidi expandir a minha horta para fora dos portões da minha casa, para que qualquer pessoa que estivesse passando na rua pudesse ver, pudesse tocar, pudesse pegar, pudesse ter essa experiência da horta. E quase ninguém toca na horta, mas muitas pessoas veem a horta e se lembram disso, né? Se lembram de que a gente tem essa possibilidade em qualquer espaço de plantar um pouco do nosso alimento. E eu acho que isso traz essa ideia de volta para as pessoas. E o mais bonito para mim é ver as crianças interagindo com a horta, assim, despertando já essa curiosidade, esse interesse nas crianças desde, né, das pessoas desde pequenininhas, desde crianças. Então, aqui à esquerda vocês têm a horta quando ela ficou pronta, e aí para enfeitar o bairro eu decidi pintar toda a horta. Então, aqui tem ela pintadinha, vocês podem ver que eu fiz um arco-íris na grade, nas laterais eu também fiz desenhos, acabei esquecendo de colocar a foto aqui, mas também fiz desenhos para deixar o bairro mais bonito. E na foto do meio vocês podem ver a minha avó e a minha Dinda de novo, me ajudando, né, que, enfim, como eu disse, é muito importante, a gente vai falar mais disso depois. Então essa é a minha horta comunitária, disponível para qualquer um que quiser colher as coisas a qualquer hora do dia, pode colher e pode plantar também. E aí aqui, então, é a minha experiência no campo, que acho que é o que as pessoas que me seguem mais veem, eu compartilhando a minha experiência no campo. Lá a gente planta muita coisa, mas essa é uma outra experiência, porque ela é muito menos acessível para as pessoas hoje em dia na cidade. A gente usa o campo meio que como um laboratório, assim, para a gente aprender a cultivar as coisas, porque a gente tem bastante espaço, e aí depois várias coisas eu acabo aprendendo como cultivar lá, e aí trago para casa esse ensinamento para conseguir, então, cultivar em espaços cada vez menores, né? Mas, enfim, lá a gente também cultiva uma variedade enorme de plantas, já que a gente tem muito espaço. E aí, o que eu gosto mais, vem para casa para ficar mais pertinho de mim também.
E é aqui também, então, outras coisas que a gente já cultivou no campo, feijão, melancia, mandioca, muita, 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 muita mandioca. A vida no campo, ela nos coloca também em contato com a abundância de alimentos, né? Então, quando é época de mandioca, a gente colhe muita mandioca. Quando é época de feijão, a gente colhe um monte de feijão. Quando é época de melancia, tem bastante melancia. E quando não é época, não tem. Então, eu gosto muito do plantio, que ele também nos coloca em contato mais direto, né? Além da feira, mais do que a feira faz, o plantio nos coloca em total contato com as estações do ano e com qual alimento está disponível em cada época do ano. Então, o plantio, ele nos lembra que a gente não vai poder comer tudo a toda hora e que a gente é regido pelas estações do ano, pelo clima, pela natureza, né? A gente tem que se adaptar a ela, a gente tem que se curvar a ela e não ela que tem que se curvar a gente. Os nossos alimentos são muito mais saudáveis quando a gente aceita essa lógica ao invés de tentar dominar a natureza. Como já diria Ana Maria Primavesi. E aí aqui também, então, mais uma foto para mostrar para vocês a abundância do campo, né? Essa foto do meio é uma das colheitas que a gente faz, a gente vai normalmente uma vez por mês e aí a gente colhe tudo que for possível para levar de volta para casa e consumindo ao longo dos dias, né? Então aqui a gente tem abacate, a gente tem mamão, a gente tem caqui, a gente tem bergamota, tangerina, a gente tem alface, cebolinha, muita pimenta, a gente tem tomatinho, a gente tem um monte de tempero, a gente tem coração de bananeira, que aí foi coletado, a gente plantou bananeira já, mas elas ainda não chegaram a dar frutos. E a gente tem também aqui de novo um abacate na foto da direita, e na foto da esquerda a gente tem um ariticum, que é uma planta nativa, e isso também é outra coisa muito legal de plantar, que a gente, ao entrar em contato com o cultivo dos alimentos, a gente também começa a abrir os nossos olhos para outros tipos de alimento, porque a gente começa a estar mais disposto a provar novas coisas pelo fato de que a gente está cultivando ou colhendo elas. Então, muitas vezes tem frutas ou vegetais que a gente teria preconceito de comer ou de provar, porque a gente acha que não vai gostar, ou porque tem um gosto muito forte, ou porque é muito diferente, ou a gente não está disposto a pagar para correr o risco de não gostar, né? E aí, quando a gente planta ou quando a gente colhe, é outra história. A gente vai provar com outros olhos, né? Com outra disposição no paladar. E normalmente o resultado é muito mais positivo, porque a gente tem uma outra relação com essa comida. E aí, então, agora vamos para a parte que normalmente as pessoas mais gostam, que é o como. Como que eu planto meu próprio alimento? Como que eu começo a fazer isso? Como que eu começo a fazer uma horta? Bom, então a primeira coisa que vocês precisam, a base de tudo, é encontrar um lugar com sol. A gente precisa de, no mínimo, 3 horas de sol direto por dia. E também é bom que tenha bastante luminosidade em pelo menos um dos turnos, né? Além dessas 3 horas de sol direto. Mas se vocês não tiverem 3 horas de sol direto, mas vocês tiverem bastante luminosidade ao longo de todo o dia, é possível de cultivar algumas espécies específicas. Aí a gente não tem tempo agora de falar sobre isso, mas a gente pode, né? A gente, no caso, quem quiser fazer isso, pode ir atrás e pesquisar que existem espécies mais específicas que conseguem ser cultivadas com menos sol direto, mas bastante luminosidade. Porque qualquer planta vai precisar de luz para conseguir fazer fotossíntese e se tornar um alimento saudável, né? Então, algumas espécies normalmente de folhas verdes mais escuras, conseguem crescer bem com menos sol. Aí a gente precisa de um princípio de planta, eu gosto de chamar assim de princípio de planta, porque pode ser uma sementezinha, ou pode ser uma muda já comprada, ou pode ser um resto de alguma planta que vocês sabem que vai rebrotar, né? Então, por exemplo, a gente pode usar resto de alho poró, a gente pode usar resto de cebolinha, né? O cotoco, desde que ele tenha a raiz ainda. A gente pode usar sobra de cebola, a gente planta alho a partir de um dente de alho que começou a brotar. Então, tem vários alimentos que a gente pode pegar um resto dele e replantar para fazer com que mais vida se gere a partir dessa vida, né? Então, ou a gente pode comprar mudas, né? Já crescidas, ou a gente pode usar sementes. Aí a gente precisa de um vaso ou de um espaço. E a única regra, assim, principal para esse espaço onde a gente vai plantar é que ele tenha pelo menos 15 centímetros de profundidade. Menos do que isso é muito pouco efetivo e a gente fica muito limitado nas espécies que a gente pode plantar porque elas não têm espaço para se expandir. Então, uma coisa muito importante sobre o espaço que a gente precisa ter em mente é que a nossa planta, ela cresce para cima proporcional ao que ela cresce para baixo. Então, por exemplo, se eu quero ter um arbusto de manjericão, né? Eu quero ter aquele manjericão super lindo, grandão, assim, enorme, não adianta eu plantar ele num vaso muito pequenininho,
porque se tu quer que ele cresça muito para cima, ele também precisa ter espaço para crescer muito para baixo. Então a gente sempre precisa ter isso em mente, que a nossa planta ela vai crescer para cima proporcionalmente ao que ela está crescendo para baixo. Então se a gente tem pouco espaço, é melhor a gente optar por espécies menores e manter elas menores, manter elas mais bem podadas. E aí, então 15 centímetros de profundidade já dá para a gente plantar uns rabanetes, já dá para a gente tentar plantar umas beterrabas, dá para a gente plantar alface, dá para a gente plantar rúcula, dá para a gente plantar um monte de coisa. Só com 15 centímetros de profundidade e uma floreira assim de uns 30 centímetros por uns 15 centímetros de profundidade, já dá para a gente plantar muita coisa e se divertir um monte colhendo o nosso próprio alimento. E além disso, então, a gente vai precisar de um solo fértil, né? Eu normalmente gosto de usar terra preta misturada com composto de composteira, mais o chorume, o biofertilizante, para adubar as minhas plantas ao longo do dia, né? A gente quando a gente está cultivando em casa e fazendo esse cultivo de hobby, digamos assim, a gente não está fazendo um cultivo profissional, a gente não precisa tanto ir atrás de tantos fertilizantes químicos especializados, a gente consegue fazer as coisas de uma maneira muito mais simples e muito mais caseira, porque o resultado ele também é caseiro, a gente não tem um compromisso econômico com o resultado final, a gente está plantando pra gente. Se der certo, vai ser maravilhoso, mas se a planta não ficar exatamente perfeita, também não tem tanto problema. Então essa é uma das vantagens da gente fazer esse cultivo pra gente, para o nosso alimento, né? Que é, a gente não tem um compromisso com isso. Então, a gente só curte, a gente só aproveita e a gente fica cada vez mais saudável com tudo que a gente pode comer do que a gente cultivar, né? E aí, por último, a gente precisa de uma drenagem, então, nesse vaso, porque a gente precisa que a água ela possa escoar, para a gente não correr o risco de matar nossas plantinhas afogadas, ou para nossas plantas não correrem o risco de morrer afogadas com muita água da chuva, que eventualmente pode acontecer, né? E essa drenagem, ela pode ser feita, então, com uma camada de pedrinhas, e por cima uma manta de bidim, que é uma manta específica para drenagem, ou pode ser usado também um tecido velho, desde que ele não seja muito fechado, assim, tem que ser um tecido que deixe escoar água, mas pode ser uma camiseta velha, por exemplo, pode ser aqueles tecidos de meia calça, sabe? Também dá para usar esse tecido mais fininho, desde que ele impeça o contato da terra diretamente com as pedras, para que a terra não se misture com as pedras e eventualmente comece a sair pelos buraquinhos, né, do vaso, e aí a gente vai começar a perder a nossa terra, e para que ela também não se compacte demais com a pedra, às vezes impedindo essa drenagem, que é muito importante para que as plantas não morram afogadas, e também para que as raízes das plantas não mofem, porque se a raiz morre, a planta não consegue mais viver, porque é a partir da raiz que ela vai tirar os seus nutrientes e o seu sustento, né? Então a gente precisa garantir que a água está escoando por algum lugar. E aí agora, então, assim, eu gosto de trazer para quem está começando, para quem vem para essas conversas com uma expectativa de aprender por onde começar, algumas plantas que são fáceis de começar. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso antes, né? Mas aqui, de novo, tem na esquerda tem uma foto de rúcula, que, enfim, eu amo plantar rúcula, eu planto muita rúcula, e isso é uma coisa linda de plantar, que eu comecei a gostar muito mais de rúcula depois que eu comecei a plantar, porque é muito fácil de plantar rúcula, e daí agora eu tenho outro gosto para mim, comer rúcula, porque é a minha própria rúcula. Então é maravilhoso, porque agora eu tenho uma alimentação mais saudável pelo fato de que eu estou plantando meu próprio alimento, porque eu me dispus a comer novas variedades, já que eu estou colhendo elas, né, e eu mesma estou plantando. Então, rúcula é fácil de plantar, rabanete, coentro, esses três, em 30 dias a gente já consegue estar colhendo. Salsinha, manjericão, ora pronobis, é bem fácil de cultivar, e muitas vezes a gente pode coletar na rua mesmo um galinho e daí trazer para casa, plantar ele em casa e ter a nossa própria ora pronobis, e é super nutritiva. Cebolinha, muito fácil de plantar, cúrcuma, alface, alecrim, orégano, manjerona, tomilho. A maioria dos temperos são super fáceis de cultivar, eles duram bastante tempo e eles também ajudam com a saúde dos nossos canteiros, né? Então, temperos são maravilhosos de plantar, são super interessantes para quem está recém começando a plantar. E além de plantar, a gente também pode coletar. Assim, às vezes tem muitas pessoas que gostariam de plantar o seu próprio alimento, mas elas não podem, ou não têm espaço, ou não querem, não tem tempo, não tem uma rotina que permita elas plantar. Mas a gente ainda pode ter o contato com as plantas coletando o nosso próprio alimento.
Eu sei que já vai ter gente que vai falar um pouco mais sobre isso no festival, então não vou me estender nessa parte de coleta dos alimentos, mas eu gosto de lembrar que a gente também pode coletar alimentos na rua e também é uma forma de a gente entrar em contato com a terra, né, com um alimento que está vindo diretamente da terra, que a gente não está comprando já pronto e processado para a gente, digamos assim, né, colhido para a gente. A gente ainda pode ter o contato com a terra, com a origem do alimento ao coletar esse alimento. Então, basta a gente saber identificar os alimentos e a gente pode coletar eles. E sejam alimentos diferentes, sejam as plantas ou as funks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e os fungos alimentícios não convencionais, sejam plantas que a gente já conhece, frutas normais, que muitas vezes estão espalhadas pela cidade. Se a gente quer começar a coletar alimento, na maioria das vezes é só a gente começar a olhar para cima e a gente vai descobrir que nas nossas cidades tem várias frutíferas. Aqui tem uma outra foto, ó. Sou das frutíferas que eu já descobri que tem no meu bairro. Então, eu descobri que tem essa foto do meio, é uma cerejinha, que sempre que tá na época eu vou lá na árvore e coleto. Do lado tem a amora, que tem uma amoreira enorme no meu bairro, então eu também vou e coleto. Já descobri que tem araçá amarelo, tem araçá vermelho. Já descobri onde tem bergamota, já descobri onde tem bananeira. Tem jaca na minha cidade também, e olha que Porto Alegre, que é a minha cidade, não é uma cidade que tenha muita jaca, mas assim, tem outras cidades no Brasil que tem muita jaca pela rua, e a gente pode coletar as coisas que estão na rua, elas estão aí, e normalmente ninguém pega, né, ninguém valoriza esse alimento que é gratuito, que é limpo, que é saudável. Então essa é uma outra forma muito legal e muito acessível de a gente entrar em contato com o alimento diretamente da terra, diretamente da sua fonte, da sua origem. E, por último, normalmente o que as pessoas têm mais interesse, então, a gente também pode fazer microverdes, que é uma forma de cultivo muito rápido, né, de plantinhas pra gente mesmo. A gente planta a partir de sementes, normalmente em uns 10, 15 dias a gente já tá colhendo os brotinhos para colocar nos nossos pratos e servir como nosso alimento. E esse é um alimento muito rico, porque normalmente as folhas, elas concentram a mesma quantidade, né, uma quantidade similar de nutrientes que teria numa folha crescida. Então, imagina, ali no meio a gente tem microverdes de rúcula. E ali naquela folhinha de rúcula tem uma concentração de nutrientes muito próxima da folha já crescida. Então, imagina, é super nutritivo essas microfolhinhas que a gente pode cultivar em casa com muita facilidade. E aí a gente chega na minha parte favorita, que é o porquê plantar o nosso próprio alimento. Bom, então primeiro tem a questão da economia, né, de a gente vai economizar muito, só com temperos, assim, às vezes as pessoas gastam muito dinheiro, R$5 com um pacotinho de tempero que eu vou usar um fiozinho para fazer uma receita, e eu economizaria se eu tivesse ali na minha casa um vasinho com alecrim e eu pudesse coletar um galinho de alecrim, só o que eu preciso para a minha receita, né. E alimentos mais frescos, né, a gente tem acesso a alimentos mais frescos, então e a gente economiza dinheiro porque a gente consegue colher só o que a gente precisa naquele momento e só o que a gente vai comer naquele momento. E a gente não precisa armazenar eles, porque manter a planta viva é a melhor maneira de armazenar um alimento, a não ser que ele esteja muito passado, seja uma fruta esteja muito passada. Mas na maioria das vezes, manter a planta viva com o alimento ali é a melhor forma de armazenar um alimento, principalmente se a gente está do lado e pode coletar a qualquer momento, né? Outro motivo é a soberania alimentar. Saber produzir o seu próprio alimento na cozinha, né, saber cozinhar o seu próprio alimento já é algo muito empoderador, já é algo que nos fortalece muito, né, como indivíduo, assim, ter a capacidade de fazer a nossa própria comida, um alimento saudável no nosso dia a dia. Saber plantar o nosso alimento, então, é muito, muito empoderador. A gente tem um controle da nossa vida, assim, um controle da nossa, né, subsistência. Eu consigo plantar o meu próprio alimento, eu consigo me alimentar do começo ao fim, eu consigo plantar meu alimento, eu consigo cozinhar meu alimento e fazer a minha alimentação saudável, né? E para veganos, então, assim, a gente realmente só precisa se preocupar com conseguir plantar ou coletar o nosso próprio alimento e cozinhar. E aí, aqui, enfim, até ficou errado, porque eu alterei isso aqui, estava juntando algumas coisas, mas então, o terceiro, que é um dos mais especiais para mim, é a conexão com a nossa comunidade. Plantar se aprende com os outros, não se aprende nos livros, gente. Por isso que eu fiz questão de trazer as fotos nas quais apareçam a minha família me ajudando a plantar, porque por mais que a gente leia muito sobre esse assunto, a gente só aprende na prática, e a gente aprende conversando com as outras pessoas que têm mais experiência, a gente aprende trocando ideia.
Então, se por acaso vocês querem começar a plantar uma coisa e vocês não sabem por onde começar, mas vocês frequentam a feira, a principal dica que eu daria para vocês é perguntar para o próprio agricultor que vende para vocês a coisa que vocês querem plantar, como plantar, como ele faz, se ele tem dicas, qual é a época de cultivo, qual é a maneira mais fácil de cultivar esse alimento. Normalmente, essas pessoas da feira, os agricultores, eles têm muito conhecimento e eles têm muita vontade de passar adiante o conhecimento, mas poucas pessoas têm interesse em ouvir o que eles têm para falar. Então, essa é a minha principal dica, assim, conversem com quem sabe, com quem tem experiência, porque as pessoas têm muita experiência para passar adiante e tem muito conhecimento rico que não está nos livros. Isso, basta a gente conversar com as pessoas que elas vão nos dar várias dicas, que elas vão nos mostrar como é simples e como é acessível começar a plantar o nosso próprio alimento. E isso também, né, então tem essa parte muito bonita que é a conexão com a nossa comunidade. Plantar o nosso alimento nos coloca em conexão com as outras pessoas, porque é algo tão básico, assim, tão puro, né, tão a origem das coisas, e nos une com os outros. Eu tive essa experiência com a minha horta comunitária, eu tenho essa experiência com a minha família, com quem eu troco ideias sobre plantio, e eu tenho essa experiência na feira também, assim, conversando com as pessoas sobre a minha experiência, sobre a experiência delas. E é muito legal, enfim, nos relembra prioridades na vida também. Também a gente pode plantar por diversão e hobby, que foi muito como eu comecei. Eu queria ver como é que era, eu queria ter uma alimentação mais saudável, e eu fui começando, sem nenhum compromisso, né, como eu estava falando para vocês, sem nenhum compromisso comercial. E por último, a gente pode plantar, e a gente deve plantar, para entender o mundo, para entender como as coisas são, de onde as coisas vêm e para onde as coisas vão. Isso é um dos ensinamentos que eu acho mais legal de a gente plantar. Eu sempre digo assim, que tem coisas que eu planto só uma vez na minha vida, só para ver como é que é, para saber qual é o trabalho que está embutido em plantar aquilo. Porque eu gosto de entender da onde as coisas vêm, né? Como que acontece, da onde vem uma castanha, da onde vem a banana, quanto tempo leva para uma banana crescer, será que é tão simples assim? A gente está tão acostumado com a ter acesso aos alimentos que às vezes a gente não tem a menor ideia de todo o trabalho, seja da natureza, seja dos agricultores, que está embutido nesse alimento. E uma das coisas que eu acho mais bonita, então, de ter essa experiência de plantar o próprio alimento é entender tudo que é necessário para que esse alimento chegue até a nossa mesa. Faz a gente começar a olhar para o alimento de uma outra maneira. A gente valoriza muito mais ele. E a gente também está muito mais disposto a pagar um preço justo, porque a gente entende o esforço que demanda para colocar um rabanete na mesa, para colocar uma cenoura na mesa, para colocar uma rúcula na mesa, para colocar uma alface na mesa, uma batata. Alimentos que a gente normalmente consideraria muito simples, mas a partir do momento que a gente tem a experiência, a gente sabe como que isso chegou até ali e qual é o esforço que foi necessário para que isso chegasse até ali. Mesmo que a gente nunca mais plante isso, mesmo que a gente plante uma vez, conclua que dá muito trabalho e que a gente não quer mais fazer isso, a gente pelo menos sabe como é que se faz. A gente entende o mundo, a gente consegue olhar para esse alimento e entender o que aconteceu e não ver ele só como uma figura além da nossa vida, né? Como a gente acaba muitas vezes vendo os alimentos e a natureza como coisas separadas da gente, porque a gente não entende direito como que essas coisas chegaram até aqui, como que essas coisas chegam até a gente. E a partir do momento que a gente entende, que a gente tem essa experiência, a gente tem uma relação muito mais próxima com essas coisas. A gente entende que elas são partes dessa mesma natureza que a gente faz parte, né? Parte do mesmo mundo. Então, eu diria, hoje em dia, né? Não foi o motivo pelo qual eu comecei, mas se eu tivesse que escolher hoje em dia um motivo pelo porquê que eu sigo plantando meu próprio alimento, seria esse. Para entender da onde vêm as coisas e para onde vão as coisas, né? Como que as coisas giram no mundo e como que a vida se reproduz. E aí, então, isso aqui, falando de entender o mundo, isso aqui é uma coisa muito linda, é a reprodução da natureza. Então, aqui a gente tem um cotoquinho, né, aquele cotoquinho de bok choy, de couve chinesa que eu mostrei para vocês no começo da nossa apresentação, nossa palestra aqui. Eu plantei um lá no campo, aí ele cresceu, floriu, que é essa foto que vocês estão vendo aqui na esquerda. Aí essas flores, elas foram polinizadas por insetos, por isso que é tão importante a gente manter eles vivos. Deram origem a essas mini vagenzinhas aqui, e dentro dessas vagenzinhas estão essas sementes pretinhas que vão dar origem a novas couves chinesas.
Então, quando a gente planta o nosso próprio alimento, a gente pode não só colher o alimento em si, como a gente pode plantar sementes e aí plantar muito mais esse alimento. A gente pode, de verdade, reproduzir esse alimento. E quando a gente tem essa experiência de ver uma coisa semear, a gente percebe como a natureza é esperta e como um só alimento dá origem a centenas de sementes. Então, ela pode se reproduzir muito e muito e muito. E aí a gente é lembrado de como a natureza é extremamente abundante. Muito, muito abundante. Porque cada uma dessas florzinhas dá inúmeras sementes, né? E aí, então, para finalizar, vou retomar aquela ideia das raízes que eu estava falando para vocês, trazer aqui a definição de raízes que está no dicionário, que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fui convidada a falar sobre esse assunto, que é, então, o que é uma raiz? É a parte interior de algo, é a parte oculta ou enterrada de alguma coisa, é a parte de um membro mais próxima de um tronco, é a parte de uma palavra que mantém a sua significação básica, é o princípio, o germe. Então, é o começo de tudo, né? E é isso que eu acho que plantar é. Plantar é o começo de tudo e nos coloca em contato com o começo de tudo, com o começo da vida, com as nossas origens, com o lugar da onde a gente veio e com as pessoas que também estão preocupadas com isso. Bom, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha despertado um pouquinho o interesse de vocês de plantar o próprio alimento. Vou voltar aqui para nossa apresentação. Acho que agora estou só eu de novo aparecendo. E acho que a gente pode partir para as perguntas. Eu espero que tenha ficado tudo claro. E acho que a gente pode partir para as perguntas para eu poder conversar um pouquinho mais com vocês. Oi, Marina. Então, surgiu uma dúvida aqui no nosso chat. Quantas pessoas uma horta urbana normal pode suprir e se ela é autossustentável? Tá. Então, uma horta urbana pode suprir muitas pessoas. É que isso é muito difícil a gente responder assim de um só momento, de uma só vez, porque depende do espaço, depende das variedades de alimentos que a gente vai estar cultivando, depende do sol, né, da incidência de sol, porque dependendo de como o sol ele viaja, a gente pode plantar mais ou menos coisas dentro de um mesmo espaço, né? Então é muito difícil dizer isso, mas normalmente, assim, num espaço de uma casa, numa cidade hoje, com certeza a gente consegue plantar alimento suficiente para uma família de 3, 4 pessoas. Também vai variar muito de como cada um consegue aproveitar o seu espaço, né? Na minha casa, por exemplo, eu tenho aquela horta que eu mostrei na frente, e daí depois o canteiro da horta comunitária. Mas eu tenho muito mais espaço no qual eu poderia plantar. Se eu realmente quisesse ser autossuficiente, poderia plantar muitas batatas, muitas morangas, poderia plantar mais brócolis. Então vai muito, assim, tem muitos critérios que interferem, né? As espécies que a gente vai cultivar. Então, assim, vai suprir quantas pessoas, mas o que essas pessoas querem comer? Né? Se as pessoas querem comer um monte de brócolis, que é uma coisa que demanda mais espaço e dá menos energia, ou querem comer principalmente batatas, por exemplo, né? Então varia bastante, assim, mas eu diria que uma casa consegue tranquilamente produzir alimento para 2 ou 3 pessoas se for bem pensado, né, e bem planejado. É difícil dar essa resposta de uma só vez. mas eu acho que é isso. Ai, eu não tô te ouvindo, Bárbara. Então, Marina, durante sua fala surgiram algumas outras dúvidas. Uma delas você já sanou falando de qual era a planta mais fácil para plantar. Tá. E também perguntaram sobre o sabor, se muda pelo sabor da horta urbana para a horta do campo. E daí eu queria saber se tem mais alguma coisa, depois de responder essa pergunta, que você queira acrescentar para a gente finalizar. Tá, então, o sabor, isso é incrível, assim, porque o sabor do alimento, ele não muda só da cidade para o campo. O sabor do alimento, ele pode mudar dentro assim, na minha horta em casa, o sabor do alimento pode mudar de acordo com os nutrientes que tem no solo e de acordo com o sol
que ele pegou. Então, por exemplo, rabanete. Rabanete é um alimento que ele tende a ficar mais forte, né? Aquele rabanete assim mais amargo, de acordo com a quantidade de sol que bate na cabeça dele e o quanto seco está o solo. Então, se ele cresce numa sombra agradável, água fresca, né? Ele vai ficar bem mais suave. Mas se ele pega muito sol, tem uma terra muito seca ao redor dele, ele vai ficar bem mais amargo. Então, isso pode ser no mesmo espaço, assim, pode ser um vaso assim, né, com sombra e água fresca, e outro vaso, né, na mesma casa, no mesmo terraço do apartamento, por exemplo, só que esse vaso vai ficar mais ao sol e vai ganhar menos água, por exemplo. Já vai mudar o sabor do alimento. Então, eu diria que o que faz mais diferença, na verdade, é os métodos de plantio e os cuidados que cada um dá para esse alimento, não necessariamente o espaço, né, assim, a cidade ou o campo. O que faz mais diferença é como que a gente cuida do alimento, como é todo o processo desde fazer a sementinha germinar até cuidar do alimento, cultivar o alimento, daí colher e daí entregar para a pessoa. Isso faz muito mais diferença do que o local em si, cidade ou campo, né? Eu diria isso. E eu vi que tem uma pergunta, né, então, assim, sobre o que a Bárbara estava falando de espécies que são fáceis de plantar, principalmente na cidade. Então, eu na cidade, que a gente tende a ter menos espaço, eu gosto de focar nas espécies que podem ser cultivadas em vaso. Então, eu gosto muito de plantar temperos, também por essa questão que a gente estava falando, no caso que eu estava falando, de acesso ao alimento fresco, né? Porque muitas vezes a gente gasta muito dinheiro com pacotinhos de tempero que a gente só vai usar um pouquinho e o resto acaba estragando na geladeira, acaba ficando velho. Então, temperos mais variados, eu diria para vocês começarem uma hortinha com temperos, porque eles normalmente são fáceis de cultivar, podem ser cultivados em espaços menores, em vasinhos, e eles duram mais. Então, não é aquela coisa que tu precisa de um cuidado muito intenso de estar sempre colhendo. Saladas mais simples, saladas mais resistentes, alface, por exemplo, principalmente no Brasil, que a gente tem muito sol, ela é muito delicada, mas rúcula já é bem mais resistente. Então, rúcula é bom de plantar. Berinjela pode ser cultivada em vaso, batata também pode ser cultivada em vaso, cúrcuma é super legal, porque a gente pega um cotoquinho de cúrcuma, deixa germinar, deixa começar a crescer um verdinho. Normalmente ela tem olhinhos parecidos com os da batata. E aí a gente coloca num vaso com terra, ela cresce, fica uma folhagem linda que a gente pode usar para decorar a casa, até que eventualmente ela tomba, e aí é a hora de colher, a gente pode colher a nossa cúrcuma, ou a gente pode ir cavando assim um buraquinho no vaso e cortando na própria raiz, e depois de um tempo, daí sim, retirar toda. Então, eu só não aconselho cultivar na cidade, principalmente para quem tem pouco espaço, as espécies que são muito folhosas, que se alargam muito e proporcionalmente por folha dão pouco alimento. A não ser que você tenha um terreno baldio na cidade. É o caso da moranga, a batata doce, ela é super produtiva, só que ela se arrasta muito, então a gente precisa de muito espaço para dar alimento, mas a folhagem é linda. Inhame também é um alimento que ocupa muito espaço e acaba não dando tanto alimento, e a gente acaba, enfim, tendo menos a experiência de colher o nosso próprio alimento, e é um alimento que a gente pode comprar com facilidade, né? Então, para encerrar, queria deixar para vocês uma ideia de que quando a gente tem que escolher o que a gente vai plantar, uma coisa que eu gosto de pensar também, além disso que eu estava falando, de ter o alimento fresco, né, e não precisar comprar um monte para usar só um pouquinho, que é o caso dos temperos, outra ideia também que eu tento trazer muito para minha vida é plantar as espécies que eu não tenho acesso, principalmente que eu não tenho acesso orgânico. Então, por exemplo, se para mim é muito fácil ir na feira e comprar um alimento bom, de qualidade, né, orgânico, que foi bem cuidado, cultivado com amor, cenoura, beterraba, alface, rúculas, tem todas essas coisas que são fáceis de comprar, tem outras coisas que eu gosto, que eu não tenho tanta facilidade de comprar, eu sugiro vocês tentarem cultivar essas coisas, porque aí vocês conseguem trazer mais sabores e mais variedade para a vida de vocês, porque vocês estão cultivando as coisas que vocês não têm tanto acesso na hora de comprar. Então, essas são as escolhas que eu tenho feito atualmente, e é uma ideia que eu gosto de passar adiante. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa conversa tenha inspirado vocês e tenha esclarecido algumas dúvidas, tenha despertado o interesse em começar a plantar o próprio alimento. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar nas minhas redes, eu
sempre tento responder o máximo de gente possível e poder conversar com todo mundo que tiver a fim de conversar sobre esse assunto. E é isso, muito obrigada para todo mundo que assistiu, vi que teve bastante gente assistindo, fiquei muito feliz. E muito obrigada ao pessoal do festival pelo convite, estou muito feliz de ter participado e ter tido essa oportunidade de passar adiante um pouquinho da minha experiência com esse assunto.